Oi, gente! Então, estamos mais uma vez aqui. Hoje a gente vai começar a falar sobre a Era Vargas. Eu vou dividir a Era Vargas. A Era Vargas em si é dividida em 3 partes. Então, eu vou dar as 2 primeiras partes hoje, nessa aula, e a última parte eu vou deixar para depois, tá? Então, vamos começar com um contexto histórico. A gente tá ali em 1930, a Primeira Guerra Mundial foi uns aninhos antes. A quebra da Bolsa de Nova York foi em 1929, né? Foi ali logo atrás. A política do café com leite foi toda aquela dinâmica que a gente viu na aula anterior dos presidentes. Os mandatos eram divididos entre São Paulo e Minas Gerais, né? São Paulo, que era a referência na venda de café, e Minas Gerais, que era a referência na produção leiteira, né? E também a gente tem ali em 1922 a Semana de Arte Moderna, que também foi bem significativa, já que naquela época as pessoas já estavam descontentes com a política e tudo mais. Em 1930 a gente vai ter a Revolução, que ficou conhecida assim, né? E a história desse marco da história do Brasil foi ali em Washington Luiz, quando a gente viu na aula passada, quando Washington Luiz foi presidente, ele era um paulista. E no caso, ele precisava indicar um mineiro. Mas ele não fez isso. Ele não indicou um mineiro, que no caso era para ter sido Getúlio Vargas, ele indicou um paulista. Getúlio Vargas ainda assim concorreu à presidência, que concorreu como presidente, e tem o seu vice, João Pessoa. No entanto, o que acontece é, Vargas não ganha. E João Pessoa, ele tem seus problemas lá na terra dele. Ele enfrenta ali na terra dele alguns conflitos, e esses conflitos acabam tendo como consequência a sua morte. Mas a morte de João Pessoa foi um problema pessoal de João Pessoa, não estava nada envolvido com a questão política. Mas Vargas se aproveitou da oportunidade e deu um golpe, usando como desculpa a morte de João Pessoa. E aí a gente vem com o governo provisório. O governo provisório durou ali de 1930 a 1934. Durante esse governo provisório, Vargas ele queria retomar a centralização do poder, porque durante a República Oligárquica, o poder privado, que era aquele dos cafeicultores, dos coronéis, que eram os donos das fazendas, era o que mais prevalecia em relação ao poder público. O presidente ele estava ali de enfeite. E Vargas não queria isso. Vargas queria que o presidente fosse a referência do país. Então, ele tomou algumas medidas que foi contra a oligarquia. Ele cria, em 1932, o Código Eleitoral, que foi quando ele permitiu o voto secreto e o voto feminino. E o que isso gera? Antes, na oligarquia, o voto era aberto, como a gente viu, era visto pelas pessoas o que permitia que as pessoas fossem influenciadas a votar naqueles que os coronéis queriam. Então, era muito complicado essa dinâmica, porque acabava que não tinha uma liberdade de fato e as escolhas não eram feitas pela vontade do povo. Era aquilo que os coronéis queriam e pronto. E ele cria também a Justiça Eleitoral, que é justamente para fiscalizar essas votações, para ver se está tudo certo, para impedir que mais fraudes aconteçam e tudo mais. Uma observação que a gente precisa fazer é que o voto de analfabetos só foi permitido 2 vezes, que foi na primeira Constituição lá atrás e nessa última agora nossa, que está vigente até hoje, de 1988. Esse código eleitoral, esse governo de Getúlio Vargas ali,
ele fez com que o poder dos estados diminuísse. Então, ele centralizou o poder nas mãos dele, nas mãos do presidente. E ele começou a nomear interventores. O que são os interventores? São pessoas que Vargas escolhia para governar um estado, para direcionar um estado, e eram pessoas da confiança de Vargas. Não era mais uma opção que o estado tinha para escolher quem eles queriam para governar. Agora quem escolhia isso era Vargas. Desse modo, em 1932, a gente tem a Revolução Constitucionalista, que foi um pessoal de São Paulo que se reuniu e foi armado, né? Eles pegaram em armas e eles queriam que houvesse uma Constituição no país. Essa revolução foi duramente reprimida. Houve a morte de 4 estudantes, que é o Martins, o Miragaio, o Drauzio e o Camargo. No caso, se vocês verem, quando vocês estiverem fazendo questão, qualquer coisa assim, MMDC, vocês já sabem que é desse período, que é dessa época, porque eles usavam essa sigla. Vargas, ele reprimiu essa revolução, mas como ele não queria conflito, como ele não queria que as coisas fossem piorando ali no governo dele, ele, mesmo tendo vencido a Revolução Constitucionalista, ele solicita uma Assembleia Constituinte para formar uma nova Constituição para o país. Essa Assembleia se reuniu e essa Assembleia fez uma nova Constituição, que é a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 definiu o Brasil como uma república federativa. A federativa, no caso, é a que dá autonomia aos estados para definir o que eles querem e tudo mais. E como a gente viu ali atrás, Vargas deu uma amenizada nessa parte. Vargas ainda determinava o que os estados iam fazer e tudo mais. A república era presidencialista, com mandatos de 4 anos, sem direito à reeleição. Era por votação direta, então as pessoas agora votavam diretamente naquele que eles queriam escolher, não mais num colegiado, num grupo, que aquele grupo ia definir quem ia ser eleito e tudo mais, não. Ele colocou na Constituição que a primeira eleição pós-Constituição será indireta, no caso, não vai ser feito pela população. Então, assim, ele permitiu que as mulheres votassem, mas, no caso, as mulheres foram votar de fato muito tempo depois, muito lá na frente. Depois disso, aí ele fez o voto secreto e o feminino, como eu disse, demorou muito tempo para que isso realmente fosse acontecer de fato, porque a gente vai ver ainda, Vargas vai ser o escolhido nessa parte da eleição indireta, e aí ele vai dar um golpe lá na frente, então ele vai ficar muito tempo no poder para que de fato pudesse vir a acontecer uma nova eleição. Então, assim, essas medidas foram tomadas aqui, mas elas foram colocadas em prática bem lá na frente. E ele também criou a legislação trabalhista. Certo? Aí nós vamos para o governo constitucional, que foi quando a Constituição foi escolhida, foi definida.